Amém. A paz do Senhor. Não, acho que consigo. Consigo. Se eu não estiver escutando, acho que minha voz vai aparecer. Eu estou sentindo também cheiro de coxinha, de um bolo bonito. E eu vou ser o mais breve possível, prometo. Que eu sei que tem uma festa de aniversário. Mas, semana passada, eu estive aqui e eu falei, pai, eu quero agradecer ao Senhor, pastor, Claudeci, toda a comunidade. Porque o ano foi 2019. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Beekeeper. Eu vou começar o final da cena até o começo, vocês vão entender. 2019, eu estava no auge pior da doença que eu tinha. Ela chama endometriose, eu vou explicar o que é, porque muitos de vocês não sabem, então ocorre com a mulher. O próprio nome fala endométrio. O endométrio é aquela cobertura, a primeira camada quando a mulher menstrua. Todo mundo aqui, ninguém é criança, não sabe o que eu estou falando. Então, quando esse endométrio, ele não desce com a menstruação, ele sobe. E na verdade a palavra de Deus fala 3 mulheres que ocorreu isso. E existe uma mulher no Novo Testamento que 12 anos ela sofria da endometriose. É aquela mulher do fluxo de sangue. Por 12 anos ela não só sangrou até quase morrer, porque fala os sintomas dela quando você vê na amplificação da palavra, mas ela quase faliu. Ela foi em todos os médicos. E em 2019 eu não tinha como, mas eu voltei para o Brasil. Eu morava e eu tinha o meu próprio negócio. A cidade era intensa, eu morava em Manhattan por 17 anos e era muito intenso, era muito trabalho. Não tinha como, mas você tinha final de semana? Não, eu não tinha final de semana, era fitness, era treinamento. Imagina uma pessoa com esse trabalho. Mas em 2019 eu coloquei uma pausa, eu ia ficar no Brasil até 11 de março de 2020. Segura essa data, 11 de março de 2020. Para quem sabe, o caos que foi 2020 e março 11. Ali eu falei, Deus, e lógico, a gente está sempre orando, eu cresci no lar evangélico, eu fui apresentada a Jesus, então a gente sempre vai à cruz quando você tem esse nível de problema. Mas chegou uma fase dessa doença que ela estava impossível. E olha, irmãos, eu prometo que eu não sou aquela pessoa que fica chorando. Eu tentei o máximo que eu pude, na minha capacidade humana, de permanecer trabalhando e lidando com essa dor. Só que chegou um momento que ela progrediu. E nada do que eu fazia, aí você fala o remédio de dor. Não, o remédio de dor, não. Quantas vezes eu tinha uma crise e eu pagava na emergência de um hospital sem conhecer ninguém. O meu amigo era o doorman. O porteiro, ele era, quando eu ligava para ele, eu falava, Tom, prepara o táxi, porque dali eu sabia que a crise ia começar. A dor da endometriose, ela não é de zero. Quando você vai no médico e tem uma dor de dente, ou tem uma dor, ele vai perguntar para você assim, sua dor é de 0 a 10, qual que é o seu número? Aí você fala 5, você fala 7. A dor da endometriose, você pode ver, ela chama incapacitante. O que é uma dor incapacitante? Ela é o seguinte, a adrenalina, ela sobe, você tem muita dor. E ela vai eliminar tudo dentro de você, do intestino, você vomita, aí o último grau dessa dor, você vai pass out. Você desliga, você desmaia. Você desmaia, por quê? Porque o nosso sistema, ele é fantástico, O corpo não existe máquina. Para a sua adrenalina não subir tão alto com um ataque cardíaco, ele fala assim, apaga. Então é para te proteger mesmo. Eu também não sabia disso. Eu falei, Deus, como que eu vou viver assim, Eu vivia sozinha, era uma cidade agitada, como eu disse, eram os meus clientes, minha responsabilidade. Meu primeiro cliente era 5 da manhã, tinha o último cliente, às vezes que era 10h30 da noite. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu comecei a treinar outras pessoas para ficar no meu lugar e preparar pela fé, porque eu não sabia. Eu tinha medo, certo, de voltar para o Brasil. Eu tinha certas limitações, é limitante mesmo. E eu precisei perguntar por que eu também não sabia. Enfim, voltei. E quando eu cheguei, a primeira lugar que meu pai me trouxe foi para essa casa. E meu pai falou assim, nós vamos orar. Eu fui em vários médicos,
né? Todo mundo, Estados Unidos, né? A gente pensa que... E todos eles falavam, Juliane, você vai ter que aprender a lidar com a endometriose. Você nunca vai ser curado. Isso não tem cura. O sistema imunológico é uma autoimune. O seu sistema imunológico, ele programou do seu útero lutar contra ele mesmo. Então suas células vão subir. Só, irmãos, que quando a célula sobe, você menstrua fora do útero. E a dor é insuportável. Mas como é que eu vou viver isso? Ele falou assim, a gente vai lidando com isso. Aí ele me passou uma restrição calórica, que parece calórica, mas é uma restrição, desculpa, calórica não, alimentar, uma restrição alimentar. E ali, gente, pensa, você não tem vida, você não pode comer nada porque tudo aumenta o estrogênio. Carne não. Todos os alimentos, o ovo, dizem que, né, a gema era a menstruação da galinha, isso eu não podia comer o ovo também. Nada, era nada. Aí você fala assim, mas só coisas saudáveis, o tomate, o abacaxi, todos que você pensa que é ácido, eu tinha crise parada no hospital, imagina essa vida. Eu falei, Deus, era muito difícil viver com isso. E foi nessa casa, foi numa terça-feira, eu cheguei no final, foi depois do Thanksgiving, que era 19, no final do 2019. E ali nós oramos, e o pastor Vandeci, ele olhou para mim, nós oramos, nós nos ungimos, nós intercedemos, e ele falou assim, olha, vai ser um processo, mas você vai ser curada. Ele falou desse jeito. Ele falou assim, vai ser um processo, mas você vai ser curada. Eu peguei aquilo e eu falei assim, eu vou ser curada. Porque, gente, quando eu falo especialistas do mundo, e lógico, quando você tem uma doença, não sei se você vê, você vai na internet e você vai ver os vídeos das meninas, você tem uma menina na Austrália, a Austrália tem muito, no Brasil são, cada 10 é uma mulher, nos Estados Unidos são cada 10 para 3, aqui são 10 para 1, na Austrália são 5, não sabemos por quê. Tem uma menina que escreveu um livro, ela chama The Snake Inside Me, é uma serpente vivendo dentro de mim. Ela fez tanta laparoscopia que ela criou, a laparoscopia, não sei se você sabe, você sabe o que é a laparoscopia? Senão vai ficar muito longo, eu sei que vocês querem comer o bolo. E aí, eu entendo. Aí ela fez tanta laparoscopia, vamos supor que isso aqui é a barriga da mulher, ela fez tanto que ela fez uma tatuagem da barriga dela com uma cobra, ligando os pontos da endometriose, da laparoscopia, da endometriose. Imagina isso. E ela escreveu um livro. Gente, é aterrorizante quando eu li o livro. Eu falei, Deus, porque tem estudos que não só piora, mas depois você tem problema de câncer de ovário, porque o sistema imunológico pode ser, ou, né, você sabe a história da Angelina Jolie, Scarlett Johansson, que foi aquela mulher que fez 50 Shades of Grey, ela tirou todos, por causa do medo, e muitas mulheres estão fazendo isso, por causa do medo, ela fala, eu não quero ter um ovário, arranca meus seios, não quero ter útero, arranca tudo que pode, não é que ele vai curar, mas ela vai melhorar, e elas começaram, muitas mulheres, essa opção. Eu voltei e Deus me mostrou que eu não ia arrancar nenhum útero. E eu não ia... e eu fui contra muitos médicos. Muitos médicos. E eu falei, Deus, teve um momento que eu fiquei tentada, porque o sangramento é muito grande. E não é só aquele período. Você está lidando agora com um sangue fraco, né? Uma ferritina baixa. Por mais que você toma o ferro, ela vai sair. Então é uma bola de neve, sabe? E você fica assim, Deus, como é que vai ser isso? Mas eu sei que Deus teve que me arrancar de Nova York, porque não só a minha vida ali era muito intensa, mas não era o propósito de Deus. Eu comecei a minha vida em missões muito pequena. A gente ia para King's Kids, não sei se vocês lembram, King's Kids, né, Jogum. E ali eu fui para uma escola de missões de atleta, que eu fiz o DTS no Texas, que é 1 ano. E depois você prepara para falar, para pregar para os atletas, que chama Sports Excellence Ministry. É uma escola de esporte para falar para atletas na Califórnia. E foi assim, eu não tive como continuar na minha missão quando eu mudei para Nova York. Então aquele meu trabalho, pensa, gente, como que Deus ia me arrancar de uma cidade, voltar para o que eu tenho para fazer,
se eu idolatrava meu trabalho. Eu perguntei para Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo isso? Olha, eu posso ajudar muito mais pessoas fazendo o dinheiro que eu faço. Deus não está nem aí para dinheiro. Ou eu posso fazer... Deus, eu te dou ideia se você me curar. Eu vou te fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu entendi, eu te dou... Deus não... Ele falou, olha, eu vou continuar com essa dor até eu quebrar a idolatria, primeiro do trabalho, porque era uma idolatria, gente. Era uma idolatria. É uma idolatria. Sabe, hoje eu vejo, eu servia as pessoas o dia inteiro. A minha agenda, o meu tempo, eu não tinha Natal, eu não tinha Páscoa, eu servia uma comunidade judaica, então era muito, nossa. Vai fechar? Fecha pra dentro. Cada chuva. Vai chegando pra cá. Se tiver problema, Tá chovendo. Um palho preto com vida aberta. preto com vidro aberto. Da marinhesa. Tem lugar lá, ó. Tem um, dois, né? Tem lugar ali, ó. Tem lugar aqui, gente. Vem cá, vem cá. Cadê a marinhesa? Cadê a marinhesa? Uau! Tem dois lugares ali, gente. Tem dois lugares ali. Marinhesa. Vem cá. Deixa eu chover primeiro. Ali. Mais um aqui, ó. Rosane. Tinha colocar na cadeira do matulado, é. E a chuva? Aqui vai chover não, já. Aqui vai chover não, já. Isso aqui. Vai chover. Traz mais pra cá, aqui. E ó, casa aqui. Tá chovendo, tá chovendo. Na frente da câmera? A porta. É água dentro. Tá bom? Então tá. Então, gente, olha, é confirmação de Deus, né? O evento do Espírito. Mas, olha, então o que eu quero falar? Vamos concluir. É o seguinte, quando fala pra você que você não pode questionar Deus, ou questionar a sua dor, né? Eu já escutei isso. Você tem que aceitar, ou você tem que... É a vida, né? Tem muito, às vezes, pouco poder nessas palavras. Mas eu questionei minha dor, Deus me libertou, Ele me curou, completamente. E no processo da cura, Deus me deu um trabalho novo, com pessoas diferentes. Eu tive a oportunidade de ser convidada para apresentar produtos em países muçulmanos. Aí eu vivi um tempo na Turquia. Detalhe, eu quero falar uma coisa, que às vezes na Turquia eu tive uma crise que parecia que era uma crise num hospital muito, que é um destino moderno de medicina, e a médica falou assim: Juliane, aqui você está coberta, a gente vai fazer essa cirurgia. Né? Tem aquela tentação, né, de você falar, você quer saber, porque eu tive outras crises em outros trabalhos, em outros países, que eu comecei a viajar, e eu tive essa tentação de falar, será que eu tiro o poder? Será que eu... Né? Mas, enfim, Deus, Ele, mesmo em outros países que eu tive a crise, né, eu falava da palavra de
interessante que neste processo da cura não foi imediatamente. Não foi assim. Por que não foi imediatamente? Porque se eu fosse curada em 2019, na primeira oração, eu acredito que eu voltaria para a vida que eu tinha. A vida era sem amigo. Eu não sabia. Hoje eu vejo que não era. Eu achava que era a melhor coisa do mundo. Eu falava, nossa, né? Mas eu vejo que não era. Eu só pude ver isso quando Deus quebrou o ídolo do trabalho. O que é um ídolo? Então, Deus me colocou de volta nas missões. A paixão, que eu acredito que missões é o plano A de Deus. Sabe? Eu vejo igrejas lá, mas Jesus, ele não tinha igreja, era missões, né? Então Deus, ele quebrou o ídolo, tirou totalmente o amor por Nova York. Eu era pessoa, gente, que idolatrava aquela cidade. E ele me levou de volta para países que eu tinha promessa de ir para o Oriente Médio, né? Então eu trabalhei 17 anos numa comunidade judaica em Nova York. Eles aceitaram, não aceitaram, não falou aceitar, mas eles contaram do Evangelho, eles escutaram de Jesus durante os treinamentos, durante isso, enfim. E aí acabou o tempo. Então eu tinha que estar ligada para ir embora, mas eu não estava ligada mais, porque eu era outro ídolo. E depois que eu comecei a ir para países muçulmanos, onde meus amigos hoje estão morando na Turquia, fui, né, Nigéria, Líbia, islâmico até o último, né? Então eu tive uma oportunidade de falar de Jesus. E eu fui curada, eu acredito que foi um evento evangelístico na África, na Leste África, Nigéria, Abuja, que foi um evento poderoso do dia inteiro. Eu acredito que foi tão forte, irmãos, que a África, a paixão por Cristo é incrível, né? Então, você vê, então, enfim, Deus me deu essa oportunidade de não só experimentar o milagre de Deus, entender o que aconteceu e voltar para o caminho que eu tinha. Então, a dor tem um propósito, sim. E pegando a palavra da irmã que eu pregou a semana passada, no seguinte, falou, se você estiver vivendo uma dor que não tem propósito, não é de Deus. Aquele sofrimento, você sabe, aquele sofrimento, você fala, cadê? Então, faça pergunta para a sua dor. E se ela não tiver propósito, você rejeita o nome de Jesus. Mas se você vê que você está no caminho errado, você pega, agarra com Deus, seja Cristo, que Ele te cura. Ele te cura. Então, olha, estou tentando ir contra o furacão, hein? Mas que Deus abençoe vocês. Jesus Cristo cura. Ele é o único caminho, a verdade é a única vida. Se você tem um remédio, eu oro por você. Se você não conhece pessoas bem, eu falei de Jesus com uma mulher no banheiro, na sauna e tal. E eu orei por ela, porque ela também estava com dores, as dores, né? Ela não é esse o problema, mas eu falei, Deus, qualquer mulher, qualquer pessoa que precisa de cura, eu quero ser um instrumento na vida dessas pessoas. Então, se você tiver com algum problema de saúde, ou um problema que a sua filha, sua amiga, talvez a sua amiga não pode estar aqui, porque quando é essas crises ninguém sai de casa. Então, a gente vai estar aqui orando, né? Mas muito obrigada pela oportunidade de estar. Deus abençoe vocês.